Esse é o outro. Aleluia. Quem quer dinheiro? Eu estou querendo também. Se você achar quem está dando dinheiro, você me fala. Então, nós falamos sobre Abraão. Um outro exemplo marcante da história é José. José ele poderia ter entendido o fim da sua vida, mas a gente percebe que o aparente fim na vida de José, com a traição e ele sendo vendido como escravo, foi o início de um plano soberano da parte do Senhor. Nós podemos ver isso também na vida de Davi, algo semelhante. Quando Davi foi ungido rei pelo Senhor, Saul começou a persegui-lo e ele foi forçado a deixar o palácio e viver como fugitivo. Houve uma separação e o tempo de solidão, que parecia ser uma rejeição, na verdade era uma preparação. Isso aconteceu com Cristo também, porque Jesus experimentou momentos de separação. Muitos dos discípulos abandonaram Jesus porque não suportaram ouvir as verdades mais profundas de Jesus Cristo. Preocupa com Mateus, não, ele só está organizando aí. Está alto? É porque eu que falo alto. Ô Senhor! Podemos começar? É porque eu falo alto. E a gente percebe, tá bom assim? Tá melhor? Quando Jesus pregava a palavra, muitos deixaram Jesus porque não suportaram a palavra pregada por Jesus, abandonaram porque não suportaram a mensagem de Jesus, as verdades mais profundas. Só que Jesus não implorou para que as multidões ficassem com ele. A gente olha e percebe que Jesus sabia que a missão dele dependia da obediência dele ao Pai. Jesus entende que a missão dele não dependia das multidões. Então isso mostra que nem todos que nos acompanham na jornada da nossa vida, eles vão ficar em todas as fases da nossa vida. Nós temos que aprender que o nosso destino não está preso às pessoas que nos deixam, mas ao propósito de Deus. Nós percebemos pela palavra que nosso destino ele depende do propósito de Deus e não daqueles que nos deixam. Essa mensagem fala sobre isso. Vou te dar um exemplo. Você lembra daquele amigo ou amiga que você disse para ele ou para ela, quem sabe na fase da escola, um amigo de trabalho, quem sabe você pensou assim, você vai ficar comigo para o resto da vida, a nossa amizade vai perdurar para o resto da vida. Ou quem sabe um irmão de igreja, que você pensou assim, esse vai ficar comigo para o resto da vida. E hoje você não sabe se está vivo, você não sabe o telefone, você não sabe onde mora, você não sabe se está morando neste país, se está morando neste estado. Simplesmente houve uma separação. E é sobre isso que essa mensagem fala. Porque muitas vezes nós insistimos com algumas coisas da nossa vida. E a mensagem do texto é, deixe ir, não insista. Então a gente olha, algumas pessoas elas vão ficar conosco só por um tempo determinado por Deus. Quando elas cumprirem o papel delas na nossa vida e nós na vida dela, nós percebemos que Deus permite com que essas pessoas vão embora. E se nós resistirmos a isso, nós vamos ficar presos ao passado e nós não vamos conseguir avançar. Essa verdade se aplica às nossas vidas. Quantas vezes nós tentamos reter, segurar o que Deus já encerrou? Tentamos segurar amizades, relacionamentos, ministério, e a gente percebe que Deus já encerrou um ciclo em alguma situação da nossa vida e nós ficamos tentando segurar aquelas pessoas. Eu já tentei segurar algumas pessoas aqui, dizendo que não era tempo delas saírem, mas eu percebo hoje que era o tempo delas saírem. E é sobre isso que essa mensagem fala, que todo fim em Deus marca o começo de algo maior. Por isso nós precisamos confiar que Deus está controlando tudo e nós temos que pedir a Deus para nos ajudar a soltar, a perdoar, para que nós possamos avançar. E essa mensagem tem como propósito Deus nos chamando a confiar
que cada partida, seja o que for, ela marca o início de um novo tempo. Então, deixar ir é você confiar no propósito de Deus e não nas pessoas. Amém? Então, por isso a Bíblia está dizendo, deixe ir. Eu vou contar um testemunho aqui. Eu acho que alguém aqui não está deixando nós irmos. Vou te explicar o que aconteceu essa semana. Essa semana nós fomos olhar uma sala para mudar a igreja de lugar. Devido ao aluguel estar alto, aqui a arrecadação, como todos sabem, está muito baixa, muito pouca. E nós estamos passando por dificuldades. E eu, na pressa e no desejo de querer fazer alguma coisa, eu e o Mateus, nós procuramos uma sala. Eu procurei uma sala e achei a sala. A localização era ali, sabe aquela rua Passa Videira, Tatinho, que você vira e vai dar lá no Bretas, na Canaã. Passou Tatico, virou, na segunda esquina era a sala. Uma sala não tão grande quanto essa, não tão estruturada quanto essa, mas o aluguel seria R$1.000 a menos. Pegamos a chave na imobiliária e o Mateus, nós fomos tentar abrir uma fechadura, não abriu. Tentamos abrir outra fechadura, não abriu. Aí, no final das contas, meu filho pegou e quebrou a chave. Aí não abria de jeito nenhum. Mas eu disse, as fechaduras todas velhas, chave toda velha, sala muito fechada há muito tempo, Mateus falou para mim, pai, Deus não deixou nós nem entrar. Então é vocês que estão nos segurando aqui. Amém? Algum propósito o Senhor tem. Amém? Eu creio que tudo coopera para o bem. Então, esse foi o acontecimento desta semana. E nós percebemos pela palavra do Senhor que todo fim em Deus marca o começo de algo maior. E nós vamos ver algumas coisas aqui que nós temos que deixar ir. Amém? Deixe ir, não insista. Deus tem um tempo para cada relação. Eclesiastes 3 diz que é um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Uma das maiores lições espirituais na nossa vida é que nada é permanente. Deus, ele estabelece ciclos e cada ciclo na vida de qualquer um aqui tem começo, meio e fim. E como eu disse na introdução, algumas pessoas Deus envia para estar conosco, para nos ajudar em um determinado momento. Quando elas cumprem aquele propósito específico, depois daquele propósito específico, quando ele foi cumprido, Deus permite que essa pessoa siga outro caminho. A gente percebe, eu percebo que Deus enviou muitas pessoas aqui por um determinado tempo. Vou citar uma, a irmã Cleusa. Vocês não a conhecem porque é de uma época diferente da de vocês. O que acontece? Quando eu saí da outra igreja, eu tinha um carro que foi dado pela outra igreja. Quando eu saí de lá, eles ligaram para mim e me disseram assim, como que nós vamos fazer com o carro? Você vai pagar? Afinal de contas, o carro é seu. Mas eu entendo que um presente, se você comprou ele em 1.200 prestação, foi você que comprou e deu. Não é? Assuma o seu compromisso e pague a parcela do presente que você deu. Você concorda? Mas me ligaram e disseram assim, como que nós vamos fazer? Você vai pagar o carro? Eu falei assim, não, eu não tenho condições. Eu não tinha um centavo. Não tinha. E eu disse, eu vou devolver o carro. Vocês podem pegar o carro. Vou devolver para vocês. Outro dia, ou na outra semana, essa irmã Cleusa, eu havia ido pregar numa igreja que uma funcionária dela estava lá. E essa funcionária dela falou de mim para a dona da empresa, que era a irmã Cleusa, e eu fui lá orar com ela numa segunda-feira de manhã. E depois de orar com os funcionários, ela me chama na sala dela e ela disse assim, pastor, eu preciso de um pastor aqui para vir aqui todos os dias pregar, fazer uma oração rápida com os meus funcionários. Se o senhor aceitar, eu oferto para o senhor por mês R$1.000. Sabe quanto era a prestação do carro? R$1.025.
25 centavos eu tinha. Quando eu paguei a última prestação do carro, ela me chama, ela não sabia que dia acabavam as prestações do carro. No dia que eu paguei à tarde, eu fui chamado na casa dela para jantar. E ela me chama na sala, no escritório dela, e diz para mim assim: pastor, eu chamei o senhor aqui porque eu quero dizer para o senhor que o meu tempo lá com o senhor já acabou. O que eu podia fazer para te ajudar no início já foi feito. E eu, graças a Deus, irmã, muito obrigado, Deus abençoe. Entenda isso. Uma das lições mais difíceis e importantes é que na vida nada é permanente. Então a gente percebe que é um ciclo que tem começo, meio e fim. Só que muitas vezes nós insistimos em manter o que Deus já encerrou. Abraão e Ló teve esse problema. A gente olha, eles caminharam junto até os rebanhos crescerem, mas os conflitos começaram a acontecer. A parceria deles foi útil, mas já não era mais saudável continuar. Enquanto Ló estava com Abraão, Abraão já não conseguia enxergar o que Deus queria mostrar. Só a partir do momento que Ló saiu da vida de Abraão, que Abraão pôde perceber a grandiosidade da promessa que Deus tinha na vida dele. Outro exemplo que a gente não pode insistir com pessoas ou situações que tudo tem um tempo para cada relação. Outro exemplo é Ruth e Noemi. Orfa amava sua sogra, mas quando chegou o momento da decisão, ela decidiu voltar. Já Ruth não. Ela entendeu e compreendeu que o tempo dela com Noemi não tinha acabado. Então coloca isso na sua cabeça. Nem todos vão caminhar com você até o fim. E isso faz parte do plano de Deus. Nem todos vão caminhar com você até o fim. E isso faz parte do plano de Deus. Então a gente percebe na vida de Paulo, também nós vemos essa realidade. Na primeira viagem missionária de Paulo, João Marcos ajuda Paulo. Mas no meio do caminho, esse João Marcos desiste do ministério e volta para casa. Quem seguiu com Paulo foi Barnabé, porque ele entendeu que a obra não podia parar. Anos depois, Deus restaura João Marcos e ele volta a ser útil no ministério. Mas naquele momento específico, a separação era necessária para que a missão seguisse. Então a gente olha também que nós precisamos aprender a discernir quando um ciclo se encerra. É reconhecer que algo terminou. Quando você reconhece que algo terminou, não é falta de amor, não é falta de fé. Quando Deus fecha a porta, não é para nos punir, é para nos redirecionar. Então, às vezes, Deus está fechando a porta. E eu vejo isso aqui na igreja. Deus está fechando as portas para nos redirecionar para uma outra situação que pode nos levar a alcançar coisas maiores. Hoje eu já recebi um telefonema que eu creio que vai ser de grande benefício para a igreja. Um projeto. Não vou te dizer o que é. Vai ficar com curiosidade. Então, insistir no que Deus encerrou, prolonga a dor. Vocês não vão nem dormir, né? De curiosidade. Que a curiosidade matou o gato. Insistir no que Deus encerrou, prolonga a dor. E atrasa o plano de Deus. Então, você já percebeu que às vezes o emprego já não faz mais sentido para a sua vida? Outras vezes um relacionamento que não acrescenta mais nada na sua vida, ou até um ministério que Deus está movendo para outra fase. Então, quando você aceita os ciclos de Deus, você aprende a confiar nele e não nas suas próprias expectativas. Então, ao invés de você perguntar por que essa pessoa saiu da minha vida, agradeça a Deus pelo tempo que ela esteve presente na sua vida. Eu escrevi aqui, não sei se eu vou conseguir lembrar. Cite os nomes dos que já congregaram na igreja. Vamos lá. Vou pegar por fase. Lá do começo. Dona Dilma, Amanda, Ari. Depois passa... Ari. Depois passa para outra fase. Não, deles nunca sai. Eles saem... O Denis é Cruz, o Denis é
O Denis tem aquele versículo assim: se alguém quer vir após mim, carregue o Denis e vai. Dia de Bia, a Juliana, Isadora, Débora, Gadi, Paula, Jacó, irmã Silvia, Pastor Wilson, Eliade, Isadora, Aline, Lília, Letícia, Carol, a Estela, a Marabá, como é que chama? A Mônica. Sei não. Enfim, Arthur, aí é muita gente, muita gente. Isaac, Wilson Júnior, Lorena, Rochinha, Lincoln, tanta gente. Então, ao invés de você se perguntar, ou eu me perguntar, por que essa pessoa saiu da nossa vida, nós temos que agradecer a Deus pelo tempo que ela esteve presente conosco e entender que algumas pessoas são enviadas na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, seja profissional, só aqui que não pode. De vez em quando troca, por alguns motivos, mas não é bom não. Em alguns motivos, aí você tem que deixar ir e ir embora, esquecer o passado. Não vamos entrar nesse mérito de divórcio e novo casamento, não. Isso aí é para outro dia. Deixe ir, não confunda abandono com livramento. Nós frequentemente vemos partida como rejeição, abandono ou fracasso. Mas em muitos casos, a saída que Deus permite é um ato de amor e cuidado. Porque Deus sabe o que está nos ajudando a avançar e Ele sabe o que está nos impedindo de cumprir com o propósito dele. A gente tem que reconhecer que tem gente na nossa vida que chega a um ponto que ao invés de ajudar, ela só atrapalha. Não é? Ao invés de estimular o sonho, ela só mata o sonho. Então, a gente tem que deixar ir. Então, o que parece ser uma perda dolorosa, às vezes, na maioria das vezes, não é via de regra, mas pode ser um livramento poderoso da parte do Senhor. É aquela oração, livrai-nos do mal, é Deus nos livrando. Jonas entra no barco e todos enfrentam uma tempestade terrível. Então, só quando foi tirado Jonas do barco que o mar cessou. Então, segurar quem Deus quer tirar vai prolongar a tempestade. Segurar o que Deus quer tirar no seu coração vai prolongar a tempestade. Sabe por que a gente tem dificuldade de soltar? Porque a gente se acostuma. Não é? A gente se acostuma. A gente entra num ciclo vicioso na zona de conforto. O que é a zona de conforto? Um estado de insatisfação, porém de comodismo. E aí o que acontece? Se a gente segura alguma coisa, alguma situação, a gente vai prolongar uma coisa que Deus quer cessar. Então a gente olha na história de José, ele mesmo disse, apesar da rejeição que os irmãos tiveram com ele, ele reconhece que a rejeição leva ao plano de Deus para salvar uma nação. Ele disse, olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas ele foi transformado em bem. José tinha o poder da vida e da morte na mão dele, poderia matar os irmãos dele, mas ele entendeu o processo de Deus, que aquela aparente rejeição o levou a um plano dele. Então, às vezes, você e eu estamos achando que estamos perdendo. Na realidade, Deus está nos levando a ganhar. Jesus também experimentou esse princípio de abandono. Judas traiu Jesus. O que parecia ser derrota ou abandono foi o plano de Deus. Porque só através de Judas que o plano se cumpriu. A traição de Judas levou ao cumprimento da cruz e a salvação da humanidade. Então, todas as coisas
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só coisa boa, coisa ruim também coopera. Coisa que a gente não quer também coopera. Então a gente olha que no cotidiano das nossas vidas esse padrão se repete. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Às vezes pessoas se afastam de forma inesperada, em diferentes áreas da vida. Aquele que te ligava para de te ligar, aquele que te visitava para de te visitar, aquele que te chamava para sair constantemente para de te chamar para sair, de forma inesperada e muitas vezes até sem motivo. Aí você, como eu, fico me perguntando, onde foi que eu errei? Não é? Porque quando sai alguém da igreja, eu logo venho me culpar. Será se eu fiz alguma coisa errada ou deixei de fazer alguma coisa para aquela pessoa, para aquele membro? E isso, se eu não vigiar, isso gera uma dor emocional torturante no meu coração. Então, esse padrão se repete. Amigos que se afastam sem explicação, uma sociedade que havia no trabalho que termina de forma inesperada. Estava tudo certo, estava indo tudo bem, mas de repente aquela parceria se acaba, não é? Um ministério que uma pessoa, como no meu caso, uma pessoa que decide sair. Infelizmente, nesse mês passado, nós perdemos duas famílias que eu amo muito, que foi o irmão Diego, a sua esposa Ludmila, o irmão Leandro e sua esposa Juliana e a sua filha Júlia, pessoas que eu amo muito, mas eu aprendi vendo um corte de vídeo do pastor Cláudio Duarte, ele falando sobre o Celso Portiolli, e ele disse assim, que ele aprendeu que ele é como motorista de ônibus. O motorista de ônibus, ele abre a porta para a pessoa entrar e abre a porta para a pessoa sair. Isso faz parte. No momento dói. Porque a tendência natural é pensar que algo deu errado. Mas como essa mensagem está nos dizendo, depois nós entendemos que Deus estava fazendo algo maior, tanto para os que ficaram, tanto para os que saíram. Novos horizontes se abrem, tanto para os que se vão e tanto para os que ficam. O que nós não podemos é tratar as pessoas que um dia estiveram aqui conosco, nós amando, abraçando, caminhando junto, e depois ela sai e parece que ela se torna inimiga. Não, ela continua sendo nosso irmão de fé, ela só vai estar congregando em outra igreja pela vontade do Senhor e nós vamos continuar amando aquela pessoa. Então, nós temos que entender, é como se um pai tira um brinquedo do filho que é perigoso para ele. A criança chora, não entende, mas ela sabe, o pai sabe que ela está salvando a vida dela. Então, às vezes, nem toda partida é perda. Algumas são livramento, algumas são para preparação para algo maior, tanto para os que ficam quanto para os que vão, né? E quando alguém parte, nós temos que confiar que Deus age para o seu bem. Amém? Então, se você aparentemente perdeu alguma coisa, não é que você estava acostumado, não é, uma pessoa, e quem sabe você sentiu que foi uma rejeição, um abandono, mas na verdade é Deus nos protegendo de algo que poderia nos ferir. Porque nem toda perda é derrota e nem toda ausência é abandono. Amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Deixe ir. Não insista. Não olhe para trás. Um dos maiores obstáculos para nós vivermos o novo de Deus, a novidade de Deus, é permanecer preso no passado. O apóstolo Paulo ele nos ensina um princípio glorioso aí, poderoso. Ele ensina que nós temos que esquecer do que ficou para trás e avançar para as que estão diante de nós. Então, muitas vezes a gente olha para trás com saudade, com saudosismo, né? Com culpa, com mágoa. E quando nós olhamos para trás com culpa, o saudosismo, né? Dizendo, lá era melhor. E Provérbios diz, não é sábio você olhar para trás e dizer que lá era melhor. Então isso nos impede de ver as oportunidades que Deus está colocando à nossa frente. Hoje nós temos que olhar para frente. Você já percebeu, quem aqui dirige, não fica olhando muito tempo para trás, olha de vez em quando, né? Por quê?
Você já percebeu que o para-brisa é maior do que o retrovisor pequeno que tem ali? Porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que lança a mão no arado, se ele olhar para trás, ele não é apto do reino do Senhor. Então você não pode olhar para trás. A Bíblia está dizendo que nós, quando nós olhamos para trás, nós não avançamos para o propósito, quando você olha para o passado. Então a esposa de Ló, Jesus disse assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela, ao sair de Sodoma, ela foi instruída a não olhar para trás, mas desobedece e se torna uma estátua de sal. Então, insistir no que Deus encerrou vai paralisar você, vai impedir você de avançar. O povo de Israel enfrenta esse mesmo dilema, de ao invés de olhar para frente, eles olham para trás. Eles foram libertos de Israel, do Egito, mas muitos deles ainda tinham saudade do Egito. Eles estavam livres fisicamente, mas presos emocionalmente ao passado de escravidão. E essa mentalidade do deserto, que de ficar preso ao passado, os impede de viver plenamente a promessa do Senhor. Deus havia tirado eles, mas eles estavam olhando para trás, sempre lembrando da comida e se esquecendo que eram escravos. Então essa mentalidade de ficar preso emocionalmente ao passado faz você não viver plenamente a promessa do Senhor. Quem vive de passado é museu. O apóstolo Paulo diz, esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo rumo ao alvo. Então a gente olha, os discípulos precisaram aprender essa lição, de olhar para frente e não olhar para trás. Jesus, depois da sua morte, alguns dos discípulos voltam às práticas antigas de pesca. Eles não acreditavam, eles não conseguiam enxergar algo novo à frente. Eles pensaram que a missão que Jesus tinha dado para eles tinha acabado com a sua morte. Eles voltam para o seu ofício de pesca antigo. Então, somente quando eles viram Jesus ressuscitado, que eles entendem que eles tinham que continuar a missão. Quem sabe nós estamos tentando voltar atrás. Quem sabe nós estamos tentando retornar de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor nos libertou, e não conseguimos viver o novo que o Senhor tem para nós. Por isso eu te aconselho, deixe ir o passado, não insista mais com o passado. Não olhe mais para trás, olhe para frente, porque o nosso dia a dia isso aplica de várias formas. Ficamos presos a relacionamentos, oportunidades que foram perdidas, erros passados, e Deus está nos dando oportunidades todos os dias de viver coisas novas, mas nós estamos ficando presos ao passado. Então, queridos, avançar é aprender com o passado, sem se prender a ele. Se foi uma perda, tire uma lição. Se foi um erro, aprenda com ele. Se foi uma decepção, permita que Deus cure. O passado deve ser um mestre, não uma prisão. Então, olhe para frente. Olhar para frente é um ato de fé. O que Deus tem preparado para você e para mim é maior do que aquilo que ficou para trás. Então, pare de olhar para trás. Pare de se prender ao passado, porque isso impede você de viver o presente, impede de viver o futuro. Deus está dizendo para você hoje, liberar o seu coração do passado, erguer os seus olhos e avançar rumo ao propósito que Ele tem para você. Então não insista mais com o seu passado. Ele lá ficou. Paulo disse que esqueceu-se do passado. Amém? Outra coisa, deixe ir, não insista. Algumas pessoas não suportam o seu crescimento. E houve contenda entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Então, como ali diz, nem todo afastamento é perda. Às vezes é Deus preparando para o seu crescimento. O crescimento dos rebanhos gera conflito. Para Abraão viver a promessa, a separação era necessária. Queridos, tem coisas, pessoas, situações, lugares, pensamentos, atitudes, que é necessário você se separar para você viver a promessa.
Vocês lembram da história do tênis que a minha esposa jogou fora? Vou contar a história. Olha lá a casa, olha a pecadora rindo lá. Mas ela foi o canal de bênção. Eu tinha um tênis, já contei isso aqui várias vezes. Esse tênis ele abria a boca quando eu ia caminhar, ele abria atrás quando eu ia caminhar. Aí eu resolvia o problema comprando a Superbole, ia lá, colava a boca, colava a parte de trás e dava umas 2, 3 caminhadas. Passava um tempo, a boquinha abria de novo. E aí, um belo de um dia, eu gostava muito desse tênis. Eu cacei o tênis na cozinha, na sala, na área, debaixo da cama, no nada, e a minha esposa caladinha. Aí eu, meu Deus, cadê esse tênis? Aí eu virei para ela e falei assim, jogou o tênis fora, não jogou? Ela falou, joguei, tava velho. Ah! E eu fiquei bravo. Uns dias depois, algumas semanas depois, uma irmã, a igreja era ali ainda. Uma irmã liga para mim e diz, pastor, preciso que o senhor ore comigo, mas precisa ser pessoalmente. Veio ela e uma outra irmã acho que está morando na Holanda agora. Aí eu vejo pelo Insufilme, essa porta não tem. Insufilme funciona assim, de dia você vê lá fora, quem está lá fora não te vê. À noite é o contrário. E eu vejo essa irmã de longe com uma montoeira de sacola na mão. Falei, deve ser compra dela, né? Ela entra, Pai do Senhor, pastor, trouxe um presente para o senhor e para sua família. Adivinha o que é? Jesus diz que você não pode remendar coisa pano novo e trapo velho. O novo só veio porque minha esposa jogou o velho fora. Deus abençoe, amor, você é uma bênção. Fica quieta aí, ó. Tá fazendo contenda no meu casamento. Fazendo contenda no meu casamento, pecadora. Fica caladinha. A minha irmã. Então, a gente percebe isso, que muitas pessoas... Por que eu falei isso? Vocês estão vendo meu músico aqui, né? Eu cruzei só para vocês verem meu músico. Jogar o velho fora, isso. É porque aqui já é outro tópico. Amém? Então, se tem alguma coisa... eu sempre costumo dizer isso. Sinto em te dizer, mas tem roupa dentro do seu guarda-roupa que nunca mais vai servir para você. Dá para alguém, joga fora. Não tenha esperança que vai servir para você. É um conselho de amigo. Para de sonhar que vai entrar de novo aquela calça, aquele vestido. Amém? Aí quer que a calça entre, quer que o vestido entre, quer que a camisa entre, mas não fecha a boca. Não vai servir, irmão. Dá para alguém está precisando desse calçado, dessa roupa, desses acessórios, dá para alguém. E você vai ver que vai vir coisas novas. Amém? Traz aqui para a igreja, nós faz um bazar, vende, arrecada dinheiro para fazer alguma coisa na igreja. Amém? Ou então você dá para alguém. Destruir seu sonho, né? Vou trazer uma mensagem aqui, até postei no grupo. Deus, o destruidor de sonho. Deixe ir, não insista. Algumas pessoas não suportam o seu crescimento. Como eu dizia, para Abraão viver, a promessa foi necessário a separação. Davi também, quando ele venceu Golias, o povo começou a cantar. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Essa celebração, porque o rei era Saul, o rei não era Davi. E o que acontece? Essa celebração revelou a inveja de Saul. Por quê? A partir desse momento, Saul passou a perseguir Davi. Então, o crescimento evidenciou sentimentos que estavam ocultos em Saul. Quando você crescer em todas as áreas da sua vida, pode ter certeza que vai evidenciar sentimentos em pessoas que estão perto de você, que estavam ocultos. Você já percebeu que quando alguém
começa a prosperar, logo alguém inventa alguma desculpa. Ah, foi por causa disso, foi o pai que ajudou. Ah, porque é isso. Não. Foi porque a pessoa estudou, porque a pessoa orou, porque a pessoa sofreu, porque a pessoa trabalhou. Por isso que ela conquistou. E a gente tem que fazer como Paulo disse, alegre-se com os que se alegram. Alguém trocou de carro? Graças a Deus. Alguém comprou uma calça? Graças a Deus. Alguém trocou de celular? Graças a Deus. Alguém fez uma viagem? Louvado seja o Senhor. Então, muitas pessoas não suportam ver outra crescer. É uma inveja tão grande. Jesus enfrentou isso. As pessoas não conseguiam acreditar em Jesus como filho de Deus. Só viram Jesus como filho do carpinteiro. Incredulizaram. Jesus chegou na cidade natal dele e não pôde fazer mais sinais, prodígios e maravilha, porque eles não acreditaram que Jesus era o Messias, o Senhor dos Senhores. Daí surge aquele versículo: o profeta não tem honra na sua casa. Então, nem todos vão permanecer ao seu lado quando Deus te elevar. E isso está tudo bem, porque o crescimento separa caminhos. Nem todos estão prontos para a nova fase da sua vida. E lembre-se, é a sua vida. É a sua vida. Aí você pensa assim, mas aquela pessoa não sonhou que estava comigo, hoje não está mais, não sonhou. Irmão, segue, rema. Embora, como eu disse, muito obrigado pelos que passaram. Cada pessoa que passou na igreja, na sua vida, construiu alguma coisa, te ensinou alguma coisa. É como se fosse um tijolinho na construção da sua vida. Então, nem todos vão suportar o seu crescimento. O crescimento revela quem é verdadeiro e quem está por conveniência. Quando o crescimento vem, ele seleciona quem permanece. É só isso. É a seleção de Deus. Começou a crescer, começou a conquistar alguma coisa, alguém invejou, afastou, é porque não servia para estar perto de você. Quem não suporta seu crescimento tem que seguir outro caminho. Isso não é derrota, isso é Deus, é a direção de Deus. Então, algumas pessoas não vão suportar o seu crescimento. Deixe ir, não insista. Amém? Deixe ir. Calma, Miguel. Calma. Ei, Miguel, hoje eu lembrei de trazer a manta para você e esqueci, ó. Vou trazer uma coberta para você, Miguel. Você vai ficar com calor aí nesse canto. Aquele cantinho ali é frio. Deixe ir. Não insista. Confie que o propósito de Deus é soberano. José, novamente, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de vocês. Então, quando você entende que tudo na sua vida Deus tem um propósito, isso traz liberdade, isso traz paz no seu coração, porque Deus vê o quadro completo. A gente só enxerga parte da história. A gente só não consegue entender, né, essa soberania de Deus. Vamos passar para o próximo, porque eu já falei de José. E por causa do tempo. Deixe ir, não insista, perdoe e libere o seu coração. Colossenses 3,13 diz: perdoe como o Senhor lhes perdoou. Perdão não liberta o outro, liberta você. Perdão não é para libertar o outro, é para te libertar, é para me libertar. É para te libertar. William Shakespeare, falar William Shakespeare fica mais bonito. É porque eu sou, como é que fala? Filósofo. William Shakespeare, ele disse assim: quem não perdoa, bebe veneno esperando que o outro morra. Então, o conselho da palavra e o mandamento da palavra é perdoar como o Senhor te perdoou. A oração do Pai Nosso não diz que a gente tem que perdoar, como é que é? Perdoa as nossas ofensas assim como o Senhor tem nos perdoado. Então, se você não perdoa,
Deus não perdoa você. José, ele perdoou os seus irmãos. Ele teve a oportunidade de matar. O que você faria se fosse com você? Traído, rejeitado, jogado dentro de um buraco, vendido por algumas moedas de prata, sofreu pão que o diabo amassou, acusado de estupro, preso por muitos anos. Depois Deus o eleva a ser o rei do Egito, vamos dizer assim. Quem vai lhe pedir comida? Os irmãos. O que você faria? Eu confesso que o espírito de Pedro ia florar em muitos corações. Ia dizer assim, mata todo mundo. Mas não. José, ele disse, não tenham medo. Será que estou no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então o perdão que José deu para os seus irmãos trouxe libertação emocional para José e salvou a família dele. Então a gente olha que a gente tem que liberar perdão. Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele nos ensina sobre perdão. Quando ele estava sendo apedrejado, sabe qual foi a oração de Estevão? Ele diz, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Jesus, quando estava na cruz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Perdão não é sentimento, você não precisa sentir, é um mandamento. Deus não está perguntando se eu quero, se eu posso, quando eu quero. Não, Ele está dizendo, perdoe como o Senhor tem te perdoado. É uma escolha espiritual que reflete o coração de Deus. Então a gente tem que liberar perdão. Não é fácil. É mais fácil falar de perdão do que perdoar. Mas é um mandamento do Senhor. Porque a nossa tendência humana, como eu disse, é querer justiça. É querer vingança. Não é? Eu vi um vídeo, uma mãe evangélica que tem que ser muito crente para fazer o que ela fez. Na cadeia, na delegacia, ela encontra com o assassino do seu filho. O abraça e disse, eu te perdoo. Eu te perdoo. Em o nome de Jesus eu te perdoo. Não é sentimento, é mandamento. Outro vídeo que eu vi, um rapaz atropela uma criança e o pai da criança atropelada consola o motorista. Isso é obedecer ao mandamento do Senhor, por mais difícil que seja. Certa vez, quem conhece a história, e essa história é pessoal minha, aconteceu um acontecido. E eu passei na rua e vi a pessoa. Porque quando a gente tem mágoa no coração, a gente sempre vai encontrar a pessoa. A gente sempre vai saber notícia da pessoa. E eu peguei o carro, estava no meu carro. Parei no sinal. E lá na frente eu vi a pessoa. E no meu ouvido, no meu espírito, no meu coração, o Espírito Santo sussurrou e disse, para lá e dá um abraço nele. O espírito de Pedro estava no meu pé no acelerador. Porque eu pensava assim, agora que eu quero a vingança, eu vou acelerar e passar o carro por cima. O sinal abre, minha esposa, amada e abençoada, olha e também vê a pessoa. E disse assim, você não vai parar e dar um abraço nele, não? Parei, passei um pouquinho, dei ré, falei assim, eu vim aqui dar um abraço no Senhor, agradecer o Senhor por tudo que o Senhor fez na minha vida e dizer que eu amo o Senhor, que eu perdoo o Senhor. E hoje, irmãos, eu posso ver a pessoa, eu abraço com a pessoa, converso com a pessoa, não tenho mágoa, não tenho ressentimento, tudo cooperou para o bem. Então, não insista, deixe ir,
perdoe e libere o seu coração. Senhora? Aí quem seria prejudicado sou eu. O perdão não liberta o outro, liberta você. Quem sairia ruim seria eu. Mas graças a Deus o espírito de Pedro não aflorou. Então perdoar não significa esquecer ou minimizar a dor. É você liberar o coração para que Deus cuide da ferida. Amém? Vocês estão cansados? Ai, caiu meu ar que eu respiro. Hã? O que é? Quem falou? Ah, tá. Outra coisa. Vamos continuar. Mesmo se vocês não quiserem, acabou 8h30. No... Acabou 8h30. Eu tenho mais 20 minutos. Porque é assim, quando a gente está assistindo um filme, a gente não liga pro horário, né? 12. Você está de conluio? Vamos lá. Deixe ir. Mudei, Miguel. É esse, né? Isso. Deixe ir. Não insista. Aprenda a depender de Deus e não das pessoas. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Salmo 118:8 diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Amém? Então, queridos, nós não podemos fazer da aprovação. Não acabou, presta atenção. Nós não podemos fazer da aprovação ou dos recursos humanos a nossa base. Deus usa pessoas e meios, mas a fonte sempre é Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos falando aqui sobre Deus tirar. E quando a gente fica preso demais a alguém ou alguma coisa, normalmente Deus tem o costume de tirar. Deus tem esse costume. Então, vamos usar a vida financeira. Você está acostumado com aquela quantia todo mês. De repente, uma reviravolta acontece, sei lá por qual motivo, aquela quantidade que entrava na sua conta, ela para de entrar no estalar de dedo. A sua confiança não pode estar na provisão, ela tem que estar no provedor. Filosofei agora. A sua confiança não pode estar no provedor. Porque o provedor pode acabar, a provisão não acaba. Amém? Então, entenda isso. Quem depende de Deus vai viver seguro. Porque Deus é fonte inesgotável. Então, se uma porta fechou, já dizia aquela música do Kleber Lucas quando ele era crente. E agora desviou. A música diz, não cante ela. Aqui. Agora. Uma outra. Se uma porta se fecha aqui, outras portas... É assim. Amém? E para terminar... Não. Volta um. Isso. Não, então eu não fiz um, Miguel. Você está certo. Deixe ir, não insista. Use a experiência como lição de maturidade. Em vez de você ficar preso ao sofrimento, olhe para cada situação da sua vida como um aprendizado. Toda perda, rejeição, mudança é uma oportunidade de crescimento. Amém? Deus usa a dor para fortalecer a nossa fé e nos moldar. Então, concluindo, tudo que acontece na sua vida está debaixo do controle de Deus. Quem saiu, quem ficou, o que terminou, o que começou, nada pegou Deus de surpresa. Ele sabe exatamente o que está fazendo, por isso pare de lutar contra os ciclos que ele mesmo fechou. Libere o seu coração, perdoe, confie e siga em frente. Amém? Foi claro? Esclarecedor? Você vai repetir isso para você quando você for orar. Você vai dizer essas duas frases. Deus, eu deixo ir, eu não vou insistir mais.
Aí você fala a área da sua vida que você quer deixar ir e não quer insistir mais. Amém? Aí vai haver uma cura. Eu tenho certeza absoluta disso. Sua alma vai ser curada. E esse peso, quem sabe que você carrega, vai ser retirado. Jesus disse assim: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O fardo de Jesus, ele é leve. Então hoje Deus quer tirar esse peso que a gente está carregando, desnecessário, porque a gente está preso a alguém, a alguma situação, a algum sentimento. E hoje nessa oração você vai repetir isso. Você vai dizer: Deus, eu vou deixar ir, eu não vou insistir mais. Aí você cita a área da sua vida, é a finança, é o trabalho, é o perdão, é alguma coisa. Você vai orar nisso. Amém? Eu tenho certeza que em alguma dessas 8 folhas aqui que eu falei, em alguma coisa Deus falou com você mais fortemente. É isso que você tem que orar. É aí que está a raiz. É aí que você tem que cortar o mal pela raiz. Aí você vai dizer: Deus, de olhos fechados aqui, Senhor, eu coloco a mão no meu coração, eu deixo ir esse sentimento. Eu não vou insistir mais com essa pessoa, não vou insistir mais com esse lugar, não vou insistir mais com esse sentimento. Eu deixo ir. Amém? E você vai sentir a paz do Senhor, que excede o entendimento do homem. Sua alma vai ser sarada e você vai sair daqui livre, leve e solto, em um nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Feche seus olhos. Lembre do que Deus falou com você. Feche o olho, não olhe para mim não. Comece a pensar aí o que está te prendendo. O que você tem que deixar ir. Amém? Comece a pensar. Comece a olhar. Quem sabe você está se sentindo rejeitado, abandonado, fracassado. Mas nós aprendemos que se foi perda, nós temos que tirar uma lição. Se foi erro, nós temos que aprender com ele. Se foi uma decepção, nós temos que permitir que Deus cure. Pai, aqui estamos diante do Senhor. Sua palavra diz, ó Deus, de uma forma, ó Deus, poderosa ao nosso coração, que nós temos que deixar ir e não insistir mais, porque algumas separações, ó Deus, podem ser dolorosas, mas tudo coopera para o bem do Senhor. Ó Deus, nós muitas vezes estamos tentando segurar, ó Deus, aquilo que já devíamos ter soltado. Nós estamos, ó Deus, guardando, quem sabe, mágoa, ressentimentos, ó Deus, e não conseguimos ainda liberar o perdão. Ó Deus, nós temos que entender que às vezes as pessoas se afastam de nós, e isso faz parte da vida. Ó Deus, nem todas as pessoas irão caminhar conosco, ó Deus, pela nossa vida toda, porque a nossa vida ela é cheia de ciclos, e esses ciclos têm início, meio e fim. Algumas pessoas ficam conosco só por um breve tempo, e com o tempo, depois que elas cumprem aquele propósito, o Senhor mesmo permite com que elas, ó Deus, estejam indo para longe de nós. Nós precisamos, ó Deus, parar de insistir. Não sei o que o teu filho e a tua filha está orando hoje, mas o que o Senhor nos orienta pela sua palavra é: não insista, deixe ir, pare de ficar tentando segurar aquilo que já não serve mais para você. Quem sabe esse ciclo já acabou. Não é mais para você estar com esta situação, esse sentimento, neste lugar, ou com essa pessoa ao seu lado. E por isso nós temos que entender que nós temos que deixar ir e não insistir mais. Porque quando nós insistimos em coisas que o Senhor não quer mais para nós ficamos parados como a mulher de Ló que insistiu em olhar para trás. Mesmo ela sabendo que ela não poderia olhar para trás. Nós temos que fazer como Paulo, esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alto. Pare de insistir com o seu passado. Pare de olhar e tentar viver aquilo que o Senhor não tem mais para você. Pare de pedir aquilo que você já sabe, que não é mais o tempo de Deus na sua vida. Porque a gente percebe pela palavra que muitas vezes nós ficamos presos a relacionamentos.
oportunidades perdidas, ficamos presos ao passado e o Senhor está dizendo: ei, olhe para frente, porque novas oportunidades estão surgindo. Oh, Senhor, cura o coração do seu povo nessa noite. Cura a alma do seu povo nessa noite. Quanta tristeza, quanta mágoa, quanta agonia, porque nós estamos insistindo com coisas que já não é mais para nós estarmos vivendo. Esse sentimento de perca, de rejeição, de abandono. Diga para o Senhor: tira isso de mim, Senhor. Tire isso de mim, Senhor, esse sentimento. Quem sabe você ainda está preso àquela pessoa, àquele lugar, e hoje o Senhor está dizendo: esqueça. Já não é mais para você, o ciclo se fechou, um novo ciclo se inicia na sua vida. Oportunidades virão, porque com o Senhor todo fim marca o começo de algo maior. Eu creio que o Senhor é o nosso Salvador e Redentor e está trazendo coisas novas para esta igreja e para o seu povo que congrega nela. Como eu preguei alguns domingos atrás, o Senhor disse: finca bem as tuas estacas, alarga a tua tenda, porque a bênção do Senhor irá transbordar à direita e esquerda. Mas para que isso aconteça, nós temos que deixar ir. Nós não podemos insistir. Nós temos que liberar a nossa alma, liberar as pessoas, liberar o nosso coração, para que o novo do Senhor venha sobre a nossa vida. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se cair a tua mão, a tua graça vai alcançar a minha fraqueza. Aleluia, Jesus. Ah, Deus, aleluias. Nós não entendemos, mas Deus tem um plano, aleluias. Nós não entendemos, mas o Senhor tem um propósito. Tudo vai cooperar para o bem. Descanse, aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cai a tua mão levantar, a tua graça me alcançar. Pessoa da minha fraqueza, e se eu cair, a tua mão vai levantar, a tua graça vai me alcançar. Eu poder ser pessoa das minhas fraquezas, eu caio. Aleluia. Deus falou com você? Amém? Enquanto eles cantam, nós vamos ofertar e dizimar, lembrando que a nossa arrecadação está bem pouca e nós precisamos que você oferte, dizime, obviamente, tudo dentro daquilo que você pode. Não faça nada por obrigação ou imposição e nada além daquilo que você pode. Mas a viúva pobre, ela deu aquilo que ela tinha. Dê do pouco que às vezes você tem. Amém? Não espere muito para você dar. Não é, olhe para mim, preste atenção no que eu vou te dizer. Não é a quantidade, é o seu coração. É o seu coração.
Porque às vezes você pensa que é o muito. Não, Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Se o seu coração é apegado ao dinheiro, aí fica difícil. Então, para que esta igreja, porque este mês eu falava para algumas pessoas, se não entrar dinheiro, nós vamos fechar as portas. Porque não tinha o dinheiro para pagar o aluguel, que é R$3.500. Se não tinha o dinheiro para pagar o aluguel, que é R$3.500, não teria também para eu comer. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas eu sempre digo também, até hoje, não fechamos, não será agora que iremos fechar. Amém? Então vamos dizimar, vamos ofertar e que o Senhor te abençoe e prospere. Você colocou ali o Pix, para se porventura estiver alguém na live, aí está fixado o Pix para você nos ajudar. Vamos lá? Para agradecer tua bondade, dia após dia, me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Cante isso, aleluias. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tenho tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, vier a ser, entrego a ti, Senhor. Para encerrar, nunca me deixe esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, do que vier a ser, vem de ti, Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu já disse que nós vamos montar a banda. O nome da banda sabe qual vai ser? Os Moura. Viu, tia? É os Jackson 5 e os Moura 5. Porque nosso sobrenome é Moura, meus 2 filhos e minha irmã e eu, os Moura. Meu pai vem pedindo desculpa. Fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Você tenha uma semana abençoada, cheia de graça, cheia de paz. Que o Senhor te guarde, te livre do mal, te prospere, te sustente, supra as suas necessidades. Que sobre a sua casa haja vida, saúde, paz e prosperidade. Que os seus negócios, no decorrer dessa semana, entenda e saiba que o Senhor já foi na sua frente, quebrando todo o mal. Descanse no Senhor, porque tudo está de acordo com o propósito designado por Ele. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. O salmista diz, fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Pode ter certeza absoluta que no decorrer desses dias próximos, o Senhor trará o maná, o pão de cada dia, o Senhor vai colocar sobre a sua vida, e você terá para dar e não para pedir.
Pai, eu abençoo o teu povo, que a graça, que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre o seu povo. Eu agradeço por todos que vieram e que o Senhor nos livre do mal, no nome de Jesus. Amém? Agradecer a presença de Bia de casa, né, filha nossa, mas agradecer o Sérgio, Deus abençoe, minha tia, Mônica, Deus abençoe, está terminado em nome de Jesus, vai em paz e não peca mais não. Deixa aí, vai embora.